Você deseja ter o controle de sua vida? É simples. Lance-o fora e entregue nas mãos de Deus por meio deste livro sagrado. Aqui temos como era a cidade, o templo, toda a localidade nos tempos de Cristo. E há algo aqui que me chama a atenção. A estrada que dá acesso, a antiga estrada romana que ia de Jerusalém a Jericó, era uma estrada muito conhecida e muito falada pelos perigos apresentados. Aqui está um arqueduto que ainda é utilizado nos tempos de hoje, para você ver como se fazia coisas de qualidade antigamente no passado, né? E uma coisa que me chama a atenção, que eu pude ler um pouquinho mais para trás, é que a estrada de Jerusalém para Jericó percorria uma distância de 27 quilômetros, com uma descida de mais de 915 metros. Era um caminho perigosíssimo para se atravessar, pois era uma região deserta, sem falar dos roubos nem assalto. Elas tinham muitos pontos em que ladrões, obviamente, podiam ficar à espreita. Talvez o sacerdote ou o levita tenham passado pelo outro lado da estrada, que aqui cita no livro de Lucas. Mas o que eu quero citar é que aqui é o local que provavelmente Jesus percorreu para chegar ao deserto, já que ele foi a Jericó. Segundo alguns estudiosos apontam, a palavra do Senhor não mostra onde Jesus jejuou os 40 dias e 40 noites no deserto, mas a gente sabe que foi no deserto, que o Espírito do Senhor o conduziu para lá, para que ele fosse ser preparado, para a sua obra, e lá ele tivesse toda a direção dada por Deus. E foi altamente desafiador, porque foi lá onde o diabo o confrontou e o tentou de todo modo o anular, anular a sua vinda ao reino que se tornou dele após a sua vitória, porque ele venceu o diabo, E aqui, mais para frente, nós temos um mapa da região da Galileia. Hoje, quem me acompanha no Instagram, se você ainda não me segue, @RubensMaiaJúnior, passa a me seguir. Eu falei da região da Galileia, dos galileus, até citei a música do Fernandinho, Galileu, Jesus, Jesus. E onde eram o povoado da Galileia, Quem eram os galileus? Gente, a Galileia era toda a região dominada pelo Império Romano. E se envolvia essa parte da Síria, Nabateia, envolvia parte da Europa, aqui por volta da Grécia, Espanha, questões da Europa ali envolvia também o Império Romano, então era parte da Galileia também. Era uma cidade super povoada com mais de 50 milhões de habitantes, tá bom? Então fique sabendo que a região da Galileia era uma região altamente desenvolvida, é por isso que o Império Romano caía para dentro, para cima de toda essa região. Vou mostrar outro mapa aqui, da Galileia. Por quê? Porque era uma cidade, era um povoado, eram locais onde se faturavam muito por meio da atividade pesqueira, onde Pedro, apóstolo, era um empresário da pesca, Então eles deixavam mais da metade de seu faturamento todo mês para o Império Romano, até para o templo também, questões de doações e tudo mais. Então aqui nós temos a região de Samaria, muito falada pelos samaritanos, onde Jesus operou uma das maiores repercussões de toda a Bíblia, que foi no poço, o poço cavado por Jacó, onde ele chega para a mulher samaritana, aquela mulher que estava perdida, e ela encontrou a luz, ela encontrou a salvação por meio do nosso Senhor Jesus, que entregou a fonte de água viva, que são os rios de água que jamais cessarão, que jamais se acabarão, porque a fonte de água viva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós temos um pouco abaixo a região da Judeia. Essas foram as expansões da igreja primitiva na Palestina, ok? Então, isso aqui era a região da Palestina, que também fazia parte da Galileia, que você pode ver que era a parte baixa da Galileia, A parte baixa da Galileia era a parte mais pobre, mais humilde. Quando Jesus dizia que vinha de Nazaré, era algo muito assustador. Como o próprio discípulo dele, quando soube que ele viria de Nazaré, o que foi que ele falou? Pode vir algo bom de Nazaré, Pode vir algo bom de lá, porque era uma cidade baixa, Era onde as classes mais
humildes, mais simples, onde tinha atividade também de roubo maior. Eles chamavam na época de zona vermelha, né? Onde tinham também certos prostíbulos, né? Não é à toa que Jesus também conhece Maria Madalena e dá uma fonte de água viva que nunca mais se cessa na vida dela, que aquela mulher se torna outra pessoa. E por aí vai. Mas Jesus fazia questão de dizer que era de Nazaré por ter se criado lá, por ter se nascido lá e por gostar da humildade, da pobreza, da simplicidade. Não é à toa que seu pai era carpinteiro, não é à toa que ele nasceu numa manjedoura, no meio dos animais, onde se tinha jegue, se tinha vaca, entendeu? Porque ele era humilde, humilde. Eu gosto da palavra humildade porque ela vem da origem etimológica dela, da palavra, vem da palavra humus, que vem da terra, né? Por isso que chama humus de beterraba, né? Porque beterraba vem da terra, os humus, né? São as árvores, tudo que vem da terra. E nós viemos do pó, né? Como em Gênesis Deus nos revela, e ao pó retornaremos. Então, ele fazia questão de dizer que ele era de Nazaré, por ele ter crescido ali. Mas, na verdade, Jesus não era de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, conforme as Escrituras diziam que o Cordeiro, aquele que é o Messias, viria de lá, de Belém. Né? À toa que teve a estrela conduzindo os reis magos, que os reis magos foram até o encontro do rei que havia nascido. E Herodes, foi Herodes que mandou encomendar o assassinato em massa de todos os bebês que tinham, se não me falha a memória, menos que 3 anos de idade, para que nenhum rei pudesse se instalar lá. Mas de nada adiantou, porque seus pais foram instruídos por Deus por meio de sonho, os anjos apareceram a ele, enfim, e os seus pais sabiamente se voltaram para o Egito, que ficava abaixo da Judéia, o Egito que ficava mais precisamente, vou mostrar nesse outro mapa, aqui. Cadê o Egito? Deixa eu ver se eu acho o mapa do Egito. Não estou achando, mas eu vou achar ele aqui. O Egito... Deixa eu ver se eu acho... Aqui está a região da Judéia e abaixo está o Egito. O Egito onde foi Deus aparece para Moisés, no Monte Sinai, né? Que nós temos a parte da Líbia, Arábia, a faixa de Gaza, que até hoje existe, fica mais ou menos por aqui, que já é a Síria. Aqui era onde foi o deserto babilônico, né? Onde foi a Babilônia, onde o povo foi escravizado durante anos e anos e anos, onde Deus levanta o profeta Jeremias para essa nação, profeta chorão, que tanto chorou por esse povo, que tanto se doou para esse povo, que o povo não ouvia, infelizmente. A Macedônia, que era uma grande região da época, muito forte. Tessalônica, Tessalônica. Eu gosto muito que está uma parte no livro de Atos que dizem que nós devemos ser igual à igreja de Bereia e não aos tessalônicos, porque os tessalônicos eram mente fechada, não ouviam muito bem a palavra, se fechavam para as escrituras, se fechavam para os apóstolos. Já o de Bereia não. O povo de Bereia, que posteriormente adotaram o nome, as nomenclaturas protestantismo, quase que não sai. Enfim, adotou a cidade de Bereia. E nem à toa que os bereanos fundaram a igreja do Bereano, né? Que temos aí comprei até o livro dele, que é um grande pregador, prega muito bem. Esqueci agora o nome dele, fugidamente. Mas um grande pregador que fundou a igreja do Bereano, inspirado na cidade de Bereia. Na cidade de Bereia, que não era como a de Tessalônica. Então, que sejamos como o povo de Bereia, que tudo ouvia a palavra de Deus e examinar nas escrituras para ver se o que os apóstolos falavam estava de acordo com a verdade. Que nós temos a viagem de Jesus da Galileia à Judéia. Então, vocês podem observar, pessoal, que era uma viagem longa, né? A viagem começou aqui, em Cafarnaum, em Corazim, né? E ela se estende por dias e dias e dias. Aqui é o local onde os cristãos escaparam antes de Roma e ter destruído Jerusalém em 70 antes de Cristo, né? Então, assim, é muito bom você ter uma Bíblia como essa, pessoal. Aconselho para vocês, tá bom? Para estudos, para vocês terem uma Bíblia como essa, que tem uns mapas que fazem você ter uma experiência a mais com o reino do céu por meio do mapeamento dos locais e tudo mais, tá bom? Essa era uma parte das escrituras que eu queria falar para vocês
E Jerusalém, vocês já conheceram a Judéia, conheceram um pouquinho de onde ficava Samaria. E é isso, tá bom? E lembrando, Galileu são todos aqueles povos nascidos na região da Galileia, que ocupava parte da Ásia, parte da Europa e tudo mais. Então era um povoado muito grande que envolvia vários países e continentes, né? Que naquela época era tudo do Império Romano, na época de Cristo.